Boa noite, a paz, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. É um prazer muito grande estarmos aqui de volta com vocês, porque eu tenho a certeza no meu coração que em Cristo, em Jesus, você vai encontrar saída. Você vai sair dessa situação. É por isso que eu sinto alegria, eu tenho prazer. Porque eu sei, eu estou bem certo. Talvez você não, mas eu estou bem certo de que em Cristo Jesus há solução, há saída. A vitória está nele, a nossa vitória está nele. Acredite nisso, minha amiga, meu amigo. Ainda há pouco nós estávamos voltando da igreja, eu vim conversando com a minha esposa. Você observa que existem algumas pessoas que a história dela não muda, é sempre a mesma. Está sempre envolvida nos mesmos problemas. Mas por quê? Porque não se decide. Ainda não entenderam, ainda não aprenderam que com Deus não existe meio termo. Ou é ou não é, pessoal. Eu fui criado assim. Essa é a minha fé. Com Deus não existe meio termo. Não existe meio termo, não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Eu fui criado assim. Esse foi o evangelho que me foi apresentado. Se está escrito, então Deus está comprometido com aquilo que está escrito. Mas Ele não está comprometido na vida de todo mundo. Não, se fosse assim, os hospitais estariam vazios. As penitenciárias, as cadeias, não haveria tanta desgraça como nós temos visto nesses últimos tempos. Não, minha amiga, meu amigo. Deus, olha só, isso está escrito lá em Hebreus, no capítulo 6 de Hebreus. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque vale a pena você anotar isso aí. Hebreus. Enquanto isso, você pode ir colocando o nome de pessoas, seu nome de alguém que precisa de libertação. Daqui a pouco, nós vamos fazer a oração da libertação, da cura, para desfazer toda a obra do mal. E você pode colocar aí nome de pessoas que você conhece, que precisam da ajuda de Deus. Tem uma passagem aqui, Cadê? Quer ver? Aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 13. Olha só, anota isso aí, Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Então olha só, não tendo ninguém superior a ele por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Quer dizer, ele se comprometeu com Abraão, jurando a Abraão que ia abençoar a vida dele e a descendência dele. E nós que aceitamos a Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos herdeiro com Abraão e co-herdeiro com Cristo. Então veja, minha amiga, meu amigo, que Deus, Ele está comprometido com as promessas dele. E nós temos que aprender a fazer essa fé ousada. Essa é a fé ousada. A fé ousada é a fé que você pega uma promessa de Deus e fala para ele: Senhor, foi o Senhor que prometeu. E eu quero ver essa promessa na minha vida. Gente, eu nem ia falar disso agora, mas olha só. Lá no livro de 2 Reis, é 2 Reis ou 1 Reis? Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Eu não estava preparado para falar sobre isso, mas deixa eu ver se é isso aqui. Não, é 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis, no capítulo 18. Elias, ele lança um desafio. Elias lança um desafio. Acabe, o rei Acabe, se corrompeu. O rei Acabe se corrompeu, se casou com uma mulher endemoniada, Jezabel. Jezabel, ela era de uma outra nação, trouxe os deuses pagãos dela, das nações dela, da nação delas, e levou Israel a se afastar de Deus. E aí Elias, que era um homem de Deus, vendo aquela situação, ficou indignado, e convocou o rei Acabe e todo o povo, e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Aserá, para um desafio, para mostrar à nação de Israel qual era o verdadeiro Deus, porque Israel estava dividido, a nação estava dividida. Aí aqui no versículo 20, eu estou lendo 1 Reis, capítulo 18, eu vou ler alguns versículos, mas olha o que está escrito no versículo 20. Então Acabe enviou mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Eu já estive no Monte Carmelo e olha, foi um lugar onde eu senti assim poderosamente a presença de Deus. Não sei se é porque eu me lembrei desse desafio, veio à minha memória esse desafio ali naquele momento ali. Eu senti tanta presença de Deus nesse lugar. Aí diz assim, ó: depois Elias se aproximou de todo o povo e disse. Acabe juntou todos nesse monte. Elias se aproxima e fala com o povo. Até quando, olha só, até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Em outras traduções, diz assim: até quando vocês vão viver entre dois pensamentos? Até quando vocês vão viver entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Então Elias, ele queria que o povo saísse de cima do muro. Porque a gente não pode ver a glória de Deus, pessoal. A gente não pode ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida. A gente não tem como bater de frente com o diabo, desafiar os demônios, expulsar ele, amarrar, arrancar eles, enquanto não houver no nosso coração uma decisão, pessoal, uma escolha. Você não pode servir a Deus e a Baal. Baal era o Deus que ele servia. E tem gente que pensa que pode amar a Deus e ter a casa infestada de outros deuses. Não, minha amiga, meu amigo. Deus não aceita essas coisas. Não sou eu, não é a igreja, como muitas pessoas pensam. Não, é Deus. Então, Elias estava mostrando para aquele povo que a situação de humilhação, de dor, de sofrimento, de vergonha, de escravidão que eles estavam vivendo, é porque eles viviam entre dois pensamentos. E nós não podemos agradar a dois senhores. Jesus ensinou isso para a gente. Então nós temos que tomar uma decisão, nós temos que fazer uma escolha. E nessa escolha, minha amiga, meu amigo, você não pode ficar com o pé atrás. Você tem que se lançar de corpo, de alma e de espírito. Confiar 100% nesse Deus.
colocar toda a sua fé, toda a sua esperança nele. Aí sim você vai ver a manifestação do poder dele. Então Elias, ele lança esse desafio e ele diz assim: olha, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Aí ele pede para trazer os novilhos e tal, vão fazer o sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí ele manda os profetas de Baal invocarem o Deus deles, e eles dançaram, pularam, gritaram, se cortaram, e o Deus dele não respondia. Chegou um momento que Elias disse assim: olha, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Aqui no versículo 36, estou lendo 1 Reis 18, 36, Elias disse assim: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Então veja, minha amiga, meu amigo, que não foi uma oração simples, ou uma oração, sabe, emotiva, sentimental, emocional. Não, olha a oração dele: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Por que ele usou essa expressão, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel? Porque você lê a história de Abraão, você lê a história de Isaque, você lê a história de Israel, que era Jacó, você vê que esses homens que andaram com Deus, que fizeram a sua escolha em andar com Deus, em ter uma aliança com Deus, um pacto com Deus, esses homens venceram, se destacaram, fizeram a diferença. E eu quero que você entenda isso, minha amiga, meu amigo. Você quer fazer a diferença? Você quer fazer a diferença? Então, haja como esses homens agiram. Faça uma aliança com Deus. Faça um pacto com Deus. Se entrega, se lança de corpo, de alma, de espírito. E Ele vai cuidar de você. Venha o que vier, Ele vai estar cuidando de você. Ele nunca te abandonará. Nunca. Deus nunca me abandonou. Nunca. Deus sempre esteve presente. Deus sempre esteve presente. Os inimigos se levantam, os problemas acontecem, são inevitáveis, mas Deus, quando a gente tem uma aliança com Deus, quando a gente tem um pacto com Deus, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele está sempre presente, minha amiga, meu amigo. Não tem doença, não tem miséria, não tem diabo, não tem demônio, não tem macumba, não tem inveja, não tem mal que vai prevalecer sobre você. Mas uma aliança é como um casamento. Você se casaria obrigado? Infelizmente, no passado isso acontecia, né? Eu, sinceramente, não me casaria. Então, Deus não quer que ninguém faça uma aliança com Ele, um pacto com Ele, por obrigação ou por interesse. Deus quer que eu, você, que nós reconheçamos que não se pode viver nesse mundo e ser feliz, não se pode viver nesse mundo e vencer
e prevalecer sem Ele, pessoal. Se você não reconhecer isso, se você não abrir o seu coração para entender isso, que é impossível viver nesse mundo e ser feliz separado de Deus. Só que a maioria das pessoas, elas pensam assim, mas eu creio em Deus. Crer em Deus conforme as nossas conveniências, crer em Deus do nosso jeito, a nossa maneira. Isso não funciona, pessoal. Jesus disse, aquele que crê em mim, conforme as Escrituras, quer dizer, crê em Deus conforme as Escrituras, e não conforme os meus interesses. Então, quando a gente crê em Deus conforme as Escrituras, do nosso interior flui rios de água viva. Então, minha amiga, meu amigo, Elias, o profeta Elias, ele tinha um pacto com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Se você ler a história do profeta Elias, você vai ver que ele era um profeta desafiador. Ele desafiava, ele batia de frente com o inferno. Então, aqui nessa história, aqui nessa passagem, ele estava sozinho, pessoal. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. E ele sozinho. Mas quando ele começa a orar, presta atenção na oração. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ou seja, ele está dizendo assim, o Senhor é o Deus de vencedores. Você sabe, um dia, uma pessoa entrou na igreja e tinha terminado o culto, um senhor. Ele se aproximou e disse assim, ô pastor, você pode me responder uma pergunta? Falei, pois não. Quantos deuses existem? Olha a pergunta que ele fez para mim. Quantos deuses existem? Eu disse assim, olha, existem muitos. Existem muitos deuses. Aí ele falou que assim, então qual é o Deus que eu vou seguir? Se existe tantos deuses, eu falei, olha, segue o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Segue o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Aí ele perguntou, mas por quê? Aí eu falei, olha, meu amigo, é melhor o senhor ler a Bíblia. O senhor lê a história de Abraão, lê a história de Isaac, lê a história de Jacó, que é Israel, e aí o senhor vai entender por que eu estou dizendo para o senhor segui-lo. Mas para você que está aí me ouvindo, eu vou adiantar. Porque Abraão foi vencedor, ele é o pai da fé. Isaac foi abençoado, Jacó foi abençoado. Então, minha amiga, meu amigo, Elias, ele está invocando o Deus dos vencedores. O Deus dos vencedores. Quando o rei Ezequias, você gosta de ler a Bíblia? Então anota aí, ó, 2 Crônicas, capítulo 29. Quando o pai dele morreu, e ele assumiu o trono de Israel, de Judá e Jerusalém, ele não seguiu o exemplo do seu pai, porque o seu pai foi um idólatra. Ele não seguiu aos deuses do seu pai. Ele seguiu o Deus de Davi. Por quê, bispo? Porque o pai dele foi um derrotado. Levou Israel, levou Judá e Jerusalém ao escárnio, à vergonha, à humilhação, ao sofrimento, à dor. E ele disse, eu vou seguir o Deus do meu pai? Eu não vou seguir mesmo. Eu vou seguir o Deus de Davi. Por quê? Porque Davi foi um vencedor, foi um grande rei. Então, minha amiga, meu amigo, o que faz a diferença na nossa vida é a quem a gente serve. É o Deus que a gente serve. É isso que faz a diferença na minha vida e na vida de todo ser humano.
A que Deus você está servindo? Só que as pessoas dizem assim, eu sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra. Minha amiga, meu amigo, presta atenção. A gente serve a quem a gente obedece. A gente serve a quem a gente dá ouvido. E tem muita gente aí dando ouvido à voz do mal. Então presta atenção no que Deus está falando, minha amiga, meu amigo. Elias, ele disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje, olha só, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Quer dizer, ele estava tomando aquela decisão, aquela atitude, ele lançou aquele desafio, ele bateu de frente com todos aqueles demônios, mas apoiado na palavra de Deus. Ele foi contra aqueles demônios, mas ele estava apoiado na palavra de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim para Deus, olha, se eu for derrotado, se eu for vencido, o Senhor vai ser vencido comigo. Todo mundo vai saber. Se eu for derrotado aqui, se esses demônios, esses profetas de Baal, se eles vencerem, se o Senhor não responder a minha oração, se o Senhor não atender a minha oração, eu vou morrer. Eles vão me matar. Mas todo Israel vai saber que o Senhor é um Deus que não honra a sua palavra. Minha amiga, meu amigo, eu li para você lá em Hebreus capítulo 6, Deus jurou por ele mesmo que honraria. E eu tenho dito isso aqui e vou repetir hoje de novo. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, está escrito que em todas as promessas de Deus tem um sim dele. Então por que você está perdendo? Por que o inimigo está prevalecendo? Me explica aí. Por que esse Satanás, esse demônio miserável do inferno, está prevalecendo aí na sua casa, na sua família? Eu não sei em que área da sua vida você está sofrendo, mas não era para estar assim. Aliás, presta bem atenção no que eu estou te dizendo. É inevitável que os inimigos se levantem. É inevitável que os problemas surjam. É inevitável. Nós estamos no mundo infestado de demônio. Porém, aquele que está na nossa vida é maior do que todos os demônios que estão nesse mundo. Então, eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena ter uma aliança com esse Deus? Vale a pena ou não vale a pena ter um pacto com esse Deus? Se entregar verdadeiramente de corpo, de alma e de espírito, priorizar esse Deus, amar esse Deus. Eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena? Então, Elias fez essa oração ousada. Isso é uma oração ousada. Isso é uma oração de fé. Se o Senhor não responder, se o Senhor não atender, eu vou morrer. Eu vou ser derrotado, mas o Senhor vai ser derrotado comigo. Eu já fiz várias vezes essa oração, pessoal. Eu já fiz. E eu fui na fé e Deus nos honrou. Deus sempre nos honrou. E Deus vai te honrar. Versículo 37, ele disse, responde-me, Senhor. Responde-me. Para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então, veja que o que Elias queria é que Deus se manifestasse para que aquelas pessoas que estavam em cima do muro, que não sabia a quem servir, estava com medo de desagradar Jezabel e desagradando a Deus e sofrendo.
Então Elias queria, o que o profeta Elias queria, era que aquele povo se libertasse daquela escravidão. E aí o que aconteceu? Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Oh, meu Pai! O povo, quando viu o fogo descer do céu e lamber e queimar aquele holocausto, o povo se prostrou com o rosto em terra e começou a gritar: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Está vendo aí, minha amiga, meu amigo? Mas por quê? Porque um homem chamado Elias foi ousado, foi intrépido, foi corajoso, foi valente. É isso que eu quero que você entenda, minha amiga, meu amigo. Você precisa entender isso. A fé que vem de Deus, a fé que vem da palavra de Deus, gera dentro da gente essa valentia, essa coragem para desafiar, para enfrentar, para não aceitar a derrota, para não aceitar perder. Mas para isso, ninguém pode fazer isso por você. Você tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que decidir. Faz uma aliança com Deus. Se entrega para Deus. Prioriza Ele na sua vida. Honra Ele. E você vai ver que Ele vai estar sempre ao seu lado. Tem uma passagem que eu amo. Está em... Espírito Santo. Isaías 43. Isaías 43. Quer ver? Olha só. Isaías 43. Deixa eu ver o versículo. Isaías 43. Quer ver? Olha só. Vamos ler o versículo 1 em diante. Mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tenha medo. Ei, não tenha medo. Porque eu o remi. Eu chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Olha, presta atenção na palavra. Quando você passar, quer dizer, nós vamos passar. Não pense que você não vai passar, não. E muitos estão passando, é ou não é verdade? Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Então você não está sozinho. É como... hoje eu estava falando sobre Daniel na cova dos leões. Ele estava lá na cova dos leões, mas quem estava com ele? Veja se os leões tocaram nele. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente, quem estava com ele? E outra coisa, quando você passa por essas provas, quando você passa pelo fogo, quando você é purificado, porque quando a gente passa pelas provas, quando a gente passa pelo fogo da vida, a nossa vida é purificada. E você observa que logo em seguida há um refrigério, logo em seguida algo maravilhoso, surpreendente, coisa que de repente você não estava nem esperando, acontece. Então, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergerão. Quando passar pelo fogo,
Quando passar, a gente vai passar. Mas e daí? Olha só, você não se queimará, as chamas não o atingirão, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei contigo. Nossa, que coisa maravilhosa, pessoal. E sabe o que é melhor? Isso aqui não é uma filosofia. Isso aqui não é uma historinha. A gente vê isso acontecer. Esses mais de 40 anos que a gente prega o Evangelho, quantas vezes eu vi, meu Deus? É incontável. Quantas vezes nós vimos isso na vida das pessoas? Só que é como nós começamos a live, lembra? Existem pessoas que já estão há tantos anos dentro da igreja, mas não se decidem. Fica em cima do muro. Aí quando passa pelo fogo, se queima. Quando passa pelas águas, se afogam. Mas por quê? Porque se você, isso é pessoal e intransferível, se você não tomar a decisão de se entregar, de fazer uma aliança, de se casar mesmo com Deus, de fazer de Deus sua prioridade, então, minha amiga, quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo, você vai se queimar, você vai gemer, você vai sofrer, você vai chorar, você vai se desesperar. Muitos deram um tiro na cabeça, muitos se jogaram de um prédio, muitos se envenenaram, porque não suportaram. Mas quando você tem uma aliança com Deus, quando você tem um pacto com Deus, quando você fez de Deus o único Senhor da sua vida, quando você o prioriza, quando a palavra de Deus é a sua palavra, quando os pensamentos de Deus são os seus pensamentos, está alinhado com Ele, não adianta, minha filha, meu filho. Quem se levantar contra você vai se dar mal. O que Deus falou para Abraão? Quem te abençoar, será abençoado. Mas quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Então eu não tenho que me preocupar com quem deseja o meu mal, quem quer me prejudicar, quem quer me amaldiçoar. Eu não estou nem aí, pelo contrário, eu oro por eles. E para finalizar, pessoal, para a gente fazer uma oração, aqui no livro do Êxodo, eu amo essa palavra, eu amo, Êxodo 23, 22, aliás, vamos ler do versículo 20, Êxodo, anota aí, Mara, Êxodo 23, do versículo 20 ao 22, olha só, eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Dê atenção a ele e ouça o que ele diz. Dê atenção a ele e ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês. Quer dizer, tem consequência, pois nele está o meu nome. Agora, olha só, escute o 22. Mas se vocês... Ei, Brasil, tá me ouvindo? Dona Vera, tá firme aí, Dona Vera? Lucinete, Kaline, Rosângela, presta atenção. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigos dos que são inimigo de vocês e adversário dos que são adversário de vocês. Eu vou me preocupar? Estão armando para mim? Estão fazendo macumba? Estão fazendo bruxaria? Estão querendo puxar meu tapete?
estão querendo fazer isso, fazer aquilo, me prejudicar. Não, meu filho, minha filha. Quem for meu inimigo, será inimigo de Deus. Quem for meu adversário, será adversário de Deus. Então, por que eu vou me preocupar? Pelo contrário, eu oro por essas pessoas. Eu peço a Deus que tenha misericórdia, compaixão dessas pessoas. Porque eu sei que eu estou falando com pessoas que estão me ouvindo aí, que tem uma luta tremenda, até dentro da própria família. Tem familiares. Eu recebo aqui no WhatsApp da igreja que você não manda mensagem, não tá bem, não sei. Mas nós temos um WhatsApp, o 4199-113-3303. Ah, bispo, nós temos uma herança para receber, mas nós somos 4 irmãos e 2 dos meus irmãos não aceitam e estão fazendo de tudo para prejudicar. Aí tem outras histórias que dizem assim, tem um irmão meu que quer tomar conta de tudo, ele quer que tudo seja dele, e é uma briga, é uma confusão, é um prejudicando o outro, é um fazendo mal para o outro, é um fazendo macumba para o outro. Eu recebi, um dia desse aí, a senhora dizendo, o meu irmão está fazendo macumba, bicho, para me morrer. Olha só, para ficar com a herança do meu pai, da minha mãe. Você acredita nisso? Esse é o mundo que a gente vive, pessoal. Agora, se eu tenho um pacto com Deus, se eu tenho aliança com Deus, você acha que eu vou me preocupar com essas coisas? Não, minha amiga, meu amigo. Ele dará ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger. E é por isso, pessoal, é por isso que a gente sempre vence. Estamos aqui, firme e forte, batendo de frente com o inferno. Domingo agora nós vamos fazer um culto às 9 horas da manhã, vamos fazer um clamor, pessoal. Essa oração aqui é maravilhosa. Nós vamos dizer para Deus, ó Senhor, está aqui, é a tua palavra, é a tua palavra. Responde, meu Pai. Responde, porque se eles prevalecerem, nós seremos envergonhados, mas o Senhor será envergonhado com a gente. Eu gosto desse tipo de oração. Eu me lembro quando Josafá também fez essa oração. Ele disse assim, olha, Senhor, nós não temos força, nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor disse que quando os inimigos se levantassem contra nós, doença, peste, nós nos apresentaríamos aqui, nesse templo, diante do teu nome, clamaríamos ao Senhor e o Senhor nos responderia. Lê aí. 2 Crônicas, capítulo 20. Leia essa passagem. Aí Deus, sabe o que Deus respondeu? Fica tranquilo. Essa luta não é de vocês, essa luta é minha. E se você ler a história, você vai ver, eles foram lá para cima do monte com a banda deles, louvar, cantar. Enquanto eles cantavam, louvavam a Deus, lá no pé do monte, os inimigos se autodestruíam. E eles só desceram para recolher os despojos. Olha como é que Deus trabalha. Você lembra da história do rei Ezequias? Que Senaqueribe, um dos reis mais poderosos da terra, o rei da Síria, tinha um exército poderoso que todas as nações temiam. Ele enviava cartas e uma dessas cartas chegou ao rei Ezequias. Ou você se rende, ou vocês passam para o nosso lado, ou nós vamos matar, nós vamos destruir vocês. Sabe o que ele fez? Pegou a carta, foi lá para o monte e apresentou a carta para Deus. Aqui, Senhor, a carta de afronta que Senaqueribe mandou. É verdade, sim, Senhor. Ele tem invadido as nações, tem destruído, matado, tem quebrado os deuses dele, que são deuses de pau, de pedra. Mas eu sirvo ao Deus vivo.
e para que todos saibam que nós servimos ao Deus vivo, responde a minha oração. Está vendo o tipo de oração que agrada a Deus? Deus mandou um anjo, e aquele anjo acabou, exterminou com o exército poderoso de Senaqueribe. 185 mil homens amanheceram mortos. Você acredita nisso? Lê a Bíblia. Você pensa que isso é brincadeira, minha filha, meu filho? Você pensa que os demônios se aposentaram? Você pensa que eles evaporaram? Você pensa que isso é história de Zé Povinho, de gente ignorante? É tudo que o diabo quer, minha filha, meu filho. A nossa luta é contra o diabo. Deus nos dá vitória quando a gente desafia, quando a gente não aceita perder. Deus nos dá vitória quando a gente bate de frente, porque o inimigo se levanta, mas qual é a melhor defesa? É o ataque. Não é recuar, não é se esconder, não é fugir. É atacar. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Vamos orar. Vamos orar. Vamos dar as mãos agora aqui. Vamos orar. Amém, pessoal? Já colocou aí o nome das pessoas? Então, meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sei que tem muita gente me ouvindo, meu Pai, e que uma área da vida delas, elas têm sido afligidas, têm sofrido, têm chorado. Mas eu creio, meu Deus, essa é a minha fé, eu creio, que se o Senhor agora, nesse momento em que nós estamos falando com o Senhor, a Tua palavra está aqui, meu Pai, diante de mim, e sobre essa palavra que o Senhor prometeu, que nos ajudaria quando estivéssemos passando pelo fogo, pelas águas, quando os inimigos se levantassem, eu te peço agora, meu Pai, em nome de Jesus, aonde estiver uma pessoa agora orando comigo, aonde estiver as pessoas cujos nomes foram aqui apresentados, envia o Teu poder, meu Pai. Envia o Teu poder agora lá onde está essa pessoa, e os demônios, os espíritos imundos que estão por detrás dessa situação, gerando todo esse transtorno na vida dela, todo esse sofrimento, essa vergonha, essa humilhação que eles vêm passando, que a família vem passando, por causa dessa situação, por causa desses problemas. Meu Deus, eu quero que o Senhor expulse esse demônio que entrou no casamento, meu Pai, no casamento, destruiu o casamento dele, esse diabo que tem envergonhado eles perante a família. Diabo maldito, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora, no nome de Jesus, sai da vida deles, sai desse casamento, diabo, sai da vida sentimental, sai agora, em nome de Jesus, é uma ordem, eu estou te mandando, demônio, na autoridade e no poder que Deus me deu, no nome de Jesus, eu te ordeno, saia daí, diabo, sai dessa casa, demônio, você que gera as brigas, as confusões, as agressões, as violências, os maltratos. É você, diabo, que está na vida desse filho, usando esse filho para gerar as brigas, as confusões dentro de casa. É você, diabo, espírito do vício, que entrou na vida desse rapaz, dessa moça. Esse demônio perturbador, angustiador, opressor, esse espírito que tem feito essa pessoa gemer, sofrer, chorar. Sai da vida dela agora, em nome de Jesus. Pai, meu Pai, põe as Tuas mãos sobre a cabeça dessa pessoa que foi vítima de um trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Fizeram um trabalho com o nome dela, meu Deus, com o nome do marido dela, para destruir o casamento, para destruir a família. Foi feito um trabalho para ela nunca ser feliz na vida sentimental. Ela nunca foi feliz. Foi feito um trabalho, meu Deus, para levar essa pessoa a perder tudo, a viver na pobreza, a viver na miséria. Liberta ela agora, meu Deus. Põe a Tua mão, Espírito Santo.
essa pessoa que está passando por essa situação, põe a tua mão nela, meu Pai. Põe a tua mão nessa pessoa que está atormentada por um espírito maligno, sofre com a síndrome do pânico, do medo, da ansiedade, da depressão, da insônia. Põe a tua mão e liberta ela agora, meu Pai. Cura, meu Deus. Cura o corpo dela dessa ferida. Cura essa ferida. Cura essa úlcera que ela tem na perna. Cura, meu Pai, essa pessoa dessa doença que ela tem na alma, no espírito. Liberta ela, livra ela agora, Espírito Santo. Põe a tua mão poderosa sobre ela e arranca esse mal da vida dela. Quebra essa maldição. Destrói essa obra de macumba, de bruxaria. Envia um anjo, meu Pai, lá onde foi feito, arriado esse trabalho para destruir a vida dela. E desfaz essa obra, meu Pai. Desfaz essa obra maligna. Livra ela agora, em nome de Jesus. Liberta ela dessa maldição. Liberta o filho dela, a filha. Liberta, meu Pai, agora, em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Ah, minha amiga, meu amigo. Abra suas mãos se você puder. Eu abençoo as suas mãos. Coloque as suas mãos sobre a sua cabeça. Em cima da sua cabeça, se você puder. Principalmente você que está sentindo uma dor. Você que está sentindo mal. Você que percebe que fizeram algo contra a tua vida. Em nome de Jesus, coloca a mão sobre a cabeça. Que não seja as tuas mãos, mas que seja agora as mãos do próprio Deus. Ele vai arrancar de dentro de você esse mal. Ele vai arrancar esse mal que está dentro de você. Ele vai arrancar esse espírito maldito dessa doença, dessa enfermidade, dessa perturbação, dessa dor. E você vai ficar curado agora em nome de Jesus. Você vai ser livre dessa praga, dessa maldição. Seja ela qual for. Ora comigo e diga, meu Deus. Diga com fé, meu Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Que fique hoje sabido que o Senhor é o meu Deus, que esse mal que está na minha vida saia para nunca mais voltar, e que todos saibam que o Senhor é o meu Deus, do alto da cabeça, à planta dos pés, todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira a tua mão e diga, saia! E não volte nunca mais. Abra suas mãos e receba agora. Receba as bênçãos. Fala para Deus qual é a bênção. O que você quer que Ele faça na sua vida? O que você quer que Deus dê a você, abençoe você? Pede agora, pede, minha filha. Pede aquilo que você quer. Mas peça com fé, peça com intrepidez. Peça com ousadia no nome de Jesus. Elias pediu e Deus respondeu. O fogo desceu. E Elias venceu aquela batalha, venceu aquele desafio. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa todas essas pessoas. Abençoa, meu Pai, os ofertantes, abençoa os dizimistas, meu Pai. Essas pessoas que têm nos ajudado com seus dízimos, com as suas ofertas, abençoa elas, meu Pai. Tira a pobreza da vida dela e coloca a riqueza. Abre portas grandes. Mova as tuas mãos naqueles documentos, meu Pai, que ficaram esquecidos, engavetados, arquivados. Há anos que ela vem lutando para receber aquela herança, para receber aquele dinheiro na justiça. Põe a tua mão agora, meu Pai. Resolve essa situação, meu Deus. Dá a vitória a ela. Ela vai honrar a tua igreja com seus dízimos, com as suas ofertas. Então, ela não pode dar o que não tem. Então, abençoa ela, meu Pai. Que esse ano de 2025 seja, meu Deus, o melhor ano da vida dela. Declare isso. Creia nisso. Oh, Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Porque eu creio, meu Pai, que o Senhor está sarando, libertando, abençoando, abrindo portas para aqueles que estão
ouvindo a sua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que haja paz, que haja harmonia, que haja amor nesse lar, que esse casamento seja restaurado, abençoado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam amém, diga graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês. Olha, pessoal, nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sábado, ao vivo, às 22 horas. A nossa igreja fica aqui em Curitiba, Igreja Recomeço, na rua Teixeira Coelho, número 54, no Batel. Esse domingo vai ser um domingo muito especial. Nós vamos fazer um grande clamor. E você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Tudo aquilo que estava dando errado, que não dava certo, vai começar a dar certo. Você vai ver que Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias. Mas para isso, nós temos que aprender a fazer essas orações com ousadia, pessoal. Nós somos herdeiros e co-herdeiro com Cristo. Nós temos o sim de Deus. Você tem o sim de Deus. Vai nessa fé. Esteja conosco. Amém? Você aqui de Curitiba, aqui do Paraná, esse domingo às 9 horas da manhã. E anota aí o nosso WhatsApp, 4199 113 3303. Manda mensagem, pedido de oração, algum conselho, alguma orientação. Amém? Deus abençoe. Durma na fé, hein? E acorde na fé. Ó, nós estamos orando todos os dias, 7 orações. 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11 e meio-dia. Mas oração forte, batendo de frente, amarrando os demônios, pulsando e falando para Deus aquilo que a gente quer. Faça isso. Faça isso, minha amiga, e você vai ver o resultado. Vai semeando, e você vai ver o resultado. Beijo, fica com Deus.